Bom dia! Cá estou eu com essa cara de quem acabou de acordar e tô aqui já com o meu cafezinho da manhã, tô esperando um pouquinho pra insulina agir e hoje eu vou comer mingau de aveia. Vocês sabem que eu sou apaixonada, eu sou o tipo de pessoa, gente, que não tem problema nenhum em comer a mesma coisa quase todo dia. Então assim, pra mim, quando eu gosto de alguma coisa, eu acho que se é uma fórmula que funciona, é gostoso e eu consigo encaixar no meu dia de forma fácil, eu vou ficar fazendo essa mesma coisa várias vezes. Eu não sei se vocês também são assim, me contem aqui embaixo. E, enfim, mingau de aveia pra mim é uma das melhores refeições que tem de manhã, porque ela tem carboidratos, eu faço com proteínas, né, também, eu coloco proteína em pó, né, e fica muito gostoso, fica realmente uma refeição para aquelas pessoas que, como eu, tem muita fome de manhã, acorda já morrendo de fome, e ela é completa, né. Fala sobre a alimentação como um dos pilares do tratamento, né? A alimentação saudável, mas a alimentação saudável por si só, ela pode não ser o suficiente quando a gente relaciona ela com a insulinização e a contagem de carboidratos. Calma, eu vou explicar. Se você tem uma alimentação super saudável, mas todos os dias as suas quantidades de carboidratos são diferentes e os horários que você se alimenta são diferentes, fica quase que impossível ter uma insulinização adequada. Por que isso acontece? Existem alguns pontos que eu vou explicar aqui pra vocês hoje. O primeiro fator é que a nossa sensibilidade à insulina muitas vezes varia e muito de acordo com o horário do dia em que a gente está se alimentando. Muitas pessoas, e eu acho que isso deve ser mais comum do que uma pessoa que tenha o mesmo fator de sensibilidade durante o dia inteiro, tem fatores de sensibilidade completamente diferentes, fatores de relação insulina-carboidrato. Por exemplo, uma pessoa pode ser que às 7 da manhã a relação insulina-carboidrato dela seja 1:5, 1:10, 1:15, 1:3. Mas às 9 da manhã pode ser que a relação insulina-carboidrato dela seja 1:20. Então vamos imaginar o seguinte cenário. A pessoa às 7 da manhã, a relação insulina-carboidrato dela é de 1:8 gramas de carboidrato, tá? Uma unidade de insulina para 8 gramas de carboidrato. E às 9 da manhã é 1:15. Essa pessoa costuma acordar todos os dias às 7 da manhã e se alimentar próximo das 7 da manhã. Só que um dia ela acordou mais tarde e ela acabou usando o mesmo fator de correção às 9 da manhã que ela usa às 7. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ter uma hipoglicemia. E o mesmo pode acontecer se ela costuma se alimentar às 9 da manhã, mas um dia ela acordou mais cedo e usou o mesmo fator de sensibilidade das 9 da manhã, o mesmo fator de correção insulina-carboidrato, para as 7 da manhã. Ela vai ter uma hiperglicemia. Então pensa comigo. Se os seus ajustes de dose são feitos com base nos seus resultados glicêmicos, porém, o seu comportamento não existe um padrão de comportamento diário, fica muito difícil da gente conseguir saber qual que é a relação certa de insulina-carboidrato para você, se você não tem um comportamento padrão para se alimentar no mesmo determinado horário na maior parte das vezes, certo? Você não precisa ficar bitolado e se alimentar todos os dias naquele horário, que se você não comer naquele horário, meu Deus, vai ter uma hiperglicemia. Porém, para você saber a sua dose de insulina para um determinado horário, você vai precisar colocar na sua rotina a alimentação sempre naquele horário para você chegar na dose adequada e que provavelmente essa dose adequada não vai ser necessariamente para o resto da sua vida, ela pode mudar ao longo do tempo, mas você só vai conseguir acertar essa dose quando existir um padrão de comportamento, ou seja, uma rotina de alimentação naquele determinado horário. Pensa com carinho nessa possibilidade de você comer mais vezes no mesmo horário, se alimentar mais vezes no mesmo horário, que eu tenho certeza que esse pode ser um dos fatores que você tá tendo tanta dificuldade de ajustar suas doses de insulina para se alimentar. Vou botar aqui pra explicar. Ele veio dar oi pra vocês. E a minha bike tá me esperando ali atrás pra quando eu mais tarde terminar de tomar café e ir lá fazer exercício. Enfim, o que estávamos falando sobre café da manhã, né? No café da manhã, eu acho extremamente importante que a gente consuma macronutrientes e não somente carboidratos. Então, eu sei que tem muita gente que prefere comer só fruta de manhã, né? Ou só pão, mas eu acho que é muito importante a gente colocar, assim, proteína, um pouquinho de gordura se tiver no seu plano alimentar, porque isso faz toda a diferença pro nosso dia começar bem
e também para estabilidade glicêmica, porque muitas pessoas, assim como eu, têm muita mais resistência de manhã, né, resistência à insulina, do que no final do dia. Então, se você coloca só carboidrato de manhã, o risco é maior de você ter uma hiperglicemia e você ficar com a glicemia mais descompensada ao longo do dia. Então, já fica aí uma dica especial para você que está assistindo esse vídeo, que se você consome somente carboidratos de manhã, pode acontecer de ter um pico glicêmico um pouco mais elevado aí e provavelmente vai descompensar um pouco a sua glicemia o resto do dia se você não consome todos os macronutrientes, né, uma refeição completa de manhã. Então estou aqui com o meu café da manhã, né, com o meu mingau, já esperei os minutinhos da insulina, tô aqui com café também, que meu balde de café não pode faltar, e bora continuar o papo sobre rotina alimentar. Um segundo ponto muito importante quando a gente fala de rotina na alimentação é basicamente as quantidades, o volume e a porção dessa refeição. A gente já sabe que a contagem de carboidratos existe e, pelo menos no meu tratamento, ela foi a melhor alternativa para mim e a coisa que mais funciona para o meu dia a dia e, assim, é perfeito para o meu tratamento. Pode ser que não seja para o seu. E se você não sabe o que é contagem de carboidratos, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando mais ou menos como que ela funciona e eu te convido a tentar aprender mais sobre essa estratégia nutricional, porque ela vai fazer muita diferença no seu dia a dia, especialmente para te dar mais liberdade e para fazer com que você tenha ajustes de dose mais precisos. Enfim, a quantidade de carboidratos, proteínas e gorduras que a gente come, elas impactam diretamente na dose de insulina que a gente vai fazer para a nossa refeição, certo? Porém, não é somente a insulina rápida que é impactada com essas ações e atitudes quando a gente fala de volume, de quantidade, de porção. Você sabia que a dose de insulina basal ela também pode mudar de acordo com a quantidade de carboidratos, proteínas e gorduras que a gente usa? As duas doses elas precisam estar andando em equilíbrio. Então, se uma dose está muito alta, a outra vai precisar aumentar um pouco. Ou se uma dose está muito baixa, a outra vai também ter que abaixar um pouco. Então, a dose de insulina basal ela também muda de acordo com a quantidade de comida e a quantidade de insulina rápida que a gente usa. Imagina você tentando ajustar com seu médico uma insulina basal, sendo que em um dia você comeu 350 gramas de carboidrato e no outro você comeu 25. Como que vai fazer para achar a sua dose de insulina basal se você não tem padrão nenhum na quantidade de comida que você come e na quantidade de insulina rápida que você usa? Então, ter uma rotina, ter um padrão de comportamento, que é isso que a gente tá falando, para a hora da alimentação também é extremamente importante quando a gente fala de quantidades, justamente porque os nossos ajustes de dose de insulina basal vão depender um pouco da nossa quantidade de insulina rápida. Por isso que é tão importante quando a gente fala de equipe multidisciplinar, quando o nosso médico também tem um papo, consegue conversar com o nosso nutricionista, ou quando o nosso nutricionista entende sobre diabetes e também pode passar algumas informações para que a gente possa levar para o nosso médico. Quando a gente fala dos dois trabalhando juntos, a gente fala dos dois trabalhando juntos mesmo, porque quando há mudanças muito bruscas na nossa alimentação, a gente também vai precisar da ajuda do nosso médico para que haja mudanças bruscas também na dosagem de insulina. Mas no fim das contas, se você não faz um acompanhamento nutricional, mas você acompanha somente com o seu endocrinologista, manter uma constância na quantidade de comida que você come é essencial também para que você consiga ter uma dose de insulina mais assertiva e perfeita para você. Enfim, na semana que vem a gente vai falar sobre rotina na atividade física, que é a continuação desse nosso papo. Então, se você quer saber mais sobre rotina e atividade física e como que isso impacta no nosso controle glicêmico, se inscreve aqui no canal, que na quarta-feira vai ter vídeo sobre esse assunto e eu espero muito que você venha para esse encontro marcado aqui. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Um beijo enorme e até o próximo vídeo!